pelo seu pedido, você será atendida. Até metade do reino te será dado. Se eu achei graça aos seus olhos, se for do seu agrado, vamos dia 18 comigo no Teens em Família? Fala galera, o Pode Isso de hoje vai começando. Olha, eu fico maravilhado com a criatividade. Esse vídeo que veio lá do Amazonas superou a todos os demais, porque aproveitar a deixa do Xerxes e da Esther para convidar os pais para o dia 18, isso é coisa do FTU. Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio, claro, não como nós temos que falar do Teens em Família que acontece nesse final de semana aqui do Templo de Salomão para todo o Brasil. E, claro, a gente vai falar muita coisa sobre o que vai acontecer aqui com vocês no episódio de hoje. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, todos os teens em famílias que nós temos, eventos para as famílias, quem ganha presente é você, pai e mãe, porque nada melhor do que um filho ali seguindo o caminho, a verdade e a vida. Com certeza. Nós temos aqui hoje o pai Tiago e a Duda, sua filha, sejam bem-vindos. Oi. Vamos falar como é que o FTU ajudou o senhor, né, com a Duda na adolescência e também ajudou o senhor, né? Ajudou bastante. Os pais também descobrem como ser pais, como melhorar a sua relação familiar. Então, você que já está com a gente, pega o link, joga nos seus grupos, dispara lá que o Pode Isso de hoje já começou. Nós vamos falar do evento Teens em Família nesse domingo agora, dia 18, às 14h, ao vivo, aqui desde o Templo de Salomão, milhares de adolescentes e seus familiares presentes para a gente orar pela família, para a gente falar sobre família. Então, pega o link agora da transmissão, joga nos seus status, coloca nas suas redes sociais, porque o Pode Isso de hoje já começou. Eu vou colocar um convite da galera aqui do Templo de Salomão sobre este domingo, o grande encontro das famílias, o encontro Teens em Família. Muito bem, nós estamos aqui com a galera. E nós temos um recado muito especial para você. Nesse próximo dia 18 de agosto, nós teremos o Teens em Família aqui no Templo de Salomão. Será uma ocasião excepcional e extraordinária. Dia 18 de agosto, às 14 horas, você é o nosso convidado. Quem vai? Vai sozinho? Nós convidamos você também. Vem com a gente! Ah, essa galera é demais. Olha, neste domingo nós vamos trazer pais e filhos aqui. O Bispo Renato vai estar conosco no Templo de Salomão. E é imperdível, você tem que se organizar para estar com a gente aqui. Quando se fala de Teens em Família, eu perguntava aos adolescentes, né, o que é o Teens em Família? Aí eles vêm sempre com a resposta óbvia. Teens em Família, né? São os adolescentes e os pais, são encontros das famílias. Quando a gente faz, por exemplo, o Conexão Teen, nem sempre os pais vão, mas vão os adolescentes, tem muita dança, tem muita atividade. Quando é o Teens em Família, aí já é um evento voltado para a família, até porque quando a família está em problema, o adolescente, claro, vai ser afetado. Não tem como separar uma coisa da outra. A gente tem visto isso nos relacionamentos aí, quando cada um tá ali fazendo o papel do outro, tentando, né, fazer o papel do outro e vira aquela bagunça dentro de casa, não tem como ninguém tá bem. Ninguém tá bem se a casa tá em ruínas, né? Tô dando spoiler aqui já. O problema dos pais afeta os filhos. Os pais às vezes nem percebem que a separação, a crise no casamento afeta os filhos. Então o Bispo Renato vai estar conosco nesse domingo, falando aos pais, falando aos adolescentes. E você que quer proteger a sua família, você que quer guardar os seus filhos, se organize, se programe para estar conosco. Você adolescente que os seus pais não são da igreja, excelente oportunidade para convidá-los para participar desse evento que vai ajudar a toda a família. O senhor, seu Tiago, está na igreja há quanto tempo? Eu tô há 9 anos, vou fazer 10 anos agora em fevereiro. 9 anos. E a Duda está no FTU, que é 2 anos? 2 anos. Antes estava onde? Na escola bíblica? Não, eu não ia. Nem ia na escola bíblica? Gostava. Não gostava? Não. E também não gostava do FTU?
Então, quando eu entrei foi por conta do desafio do senhor mesmo, que o senhor me pegou lá embaixo com meus pais e o senhor falou, se você não gostar, você não pode, você para de ir. Te fiz um convite o tanto quanto desafiador. É. Então vocês, como milhares de pessoas que vêm ao templo, a gente convidou ali embaixo, a gente não conhecia a Duda, não conhecia os senhores, mas os senhores já frequentavam a igreja. Não, na verdade, eu cheguei primeiro, porque a vida já não estava legal. E nisso eu comecei a buscar pela família. E nesse intervalo de tempo, aí começou a vir a minha esposa depois de alguns meses, mas ela não. Não vinha. Ela não vinha, não conseguia vir. A irmã dela colocava no EBI, de repente tinha que buscar, era uma guerra para ela Colocava conseguir. o pager ali. pra conseguir Como é que ficar. era a Duda? Como é que era o comportamento dela? O comportamento dela começou mais na época de escola, do colégio, porque a minha esposa trabalhava com os pais. Então, ela, recém-nascida, nesse intervalo de tempo, ficava com a mãe dentro da empresa ali, naquele convívio. Então, a avó fazia tudo que podia fazer para ela. Então, ela foi sendo criada desse jeito. E eu não tive muito contato. Então, eu tinha que trabalhar, mas eu não ficava lá. Trabalhava fora. E nisso, ela foi criando aquele estrangeiro que a avó ia dando tudo que ela queria, da maneira que ela queria. E minha esposa estava fora. Então, não via. Até que chegou um momento que eu comecei a ver que não dava, não tinha como. Algumas coisas que ela queria a gente já não podia dar, porque os avós dela já eram avós de posse e a gente não aceitava se equiparar à posse deles, sim, pelo nosso próprio empenho. E começamos a podar essas coisas. Aí foi onde começou ela a se desviar. Aí ela queria tênis, a gente cortava. Só que nessa que a gente cortava, ela fazia a chantagem emocional e ia para a avó. Então a avó dava um tênis. Ou quando ficava com a avó, voltava cheio de sacola. De shopping, de um monte de coisa. Então, foi piorando. E vó quase não gosta de dar presente para os netos, né? Exato. A avó sempre enrola lá R$20, põe na mão do neto aqui, ó, pra você gastar, só para você. Isso, exatamente. É bom essa presença dos avós, mas é bom também haver uma concordância na criação, né? Isso. É importante que um não desfaça a palavra do outro para que haja uma disciplina, porque a criança é esperta, ela logo se liga. Opa, com a minha avó a coisa é melhor, com meu pai e minha mãe não, então eu vou chorar para minha avó, né? Só que isso gera uma conduta, né? Um desvio de conduta, porque aí ele não conhece o que é a dificuldade, ele vai ter problema com a superação depois. Então a Duda começou a dar problema, começou a bater de frente com os pais. Começou a dar problema, não tanto com os pais, mas comigo. Porque eu não aceitava, mas ela ia com a mãe trabalhar. Então ficava fácil para ela. Aí começou a ter os problemas na escola, porque uma ia com algum tipo de material e ela queria aquele mesmo tipo de material que tinha lá. E eu falava que não, você está indo para estudar, você tem que ser de acordo com aquilo que os pais podem te dar. E aí chegava para os avós, ia lá e dava novamente. E isso foi indo. Só que eu já estava aqui nessa época, né? Então eu tentava administrar essa situação ali, mas não conseguia. E foi piorando. Aí ela começou a bater de frente comigo. Ah, porque você é um pai ausente. Porque você é um pai... E vários adjetivos, né? Ausente, mas voltava para casa todos os dias. Voltava todos os dias. Trabalhava. Isso, trabalhava. A única coisa é que ela ficava mais tempo lá, porque saía por volta de 7 horas da manhã, então ia com a mãe. Então, nesse intervalo de tempo, ela ia para a escola. O ônibus da escola já passava na empresa. Pegava ela lá, ia para a escola, então voltava para lá novamente por causa do horário, e depois, quando eu voltava do trabalho, passava para pegar as duas. Então, quando chegava em casa, já era final do dia, então era curto. Aí, quando eu comecei ainda a cortar algumas coisas que não estavam certo, aí piorou. De onde que você tirava meu pai é ausente? Onde você ouviu isso? Geralmente eu ouvia bastante de que as minhas duas famílias eram muito, a família paterna e a família materna, eram muito separadas. Uma não aceitava o casamento do outro. Então,
geralmente, às vezes, a minha família materna falava, não, seu pai, ele não presta, ele não te aceita, ele é ausente. A outra falava que era minha mãe que era ausente. Meu Deus. Então, eu ficava nessa confusão. E aí o adolescente tem que ficar administrando, né? Quando tá com a avó materna, tem que falar mal do pai, senão não ganha presente. Se quando tiver com a avó paterna, tem que falar mal da mãe, senão não ganha presente. Mas o fato é que isso gerava confusão em você. Sim, gerava muita confusão em mim, porque eu não sabia em quem acreditar. Porque falavam de coisas que às vezes eram muito antigas e eu não sabia, então eu ficava perdida. Ausente se ele não voltasse para casa, se ele não se importasse com você, se ele não te desse atenção quando estivesse em casa. Mas você ouvia aquilo e passou a acreditar que seu pai era ausente. Sim, quando eu ouvi aquilo, eu passei a reparar. Mas nesse meio tempo, meu pai, ele tinha muito trabalho, porque a gente tinha uma condição financeira menor naquela época. Então, ele tinha que trabalhar muito. Então, quando ele chegava em casa, ele já estava no celular de novo, fazendo trabalho. E às vezes eu queria contar alguma coisa, então ele ficava assim. Então, já tudo que eu achava... Então, tudo que ele fazia assim, nesse exemplo, eu achava que ele já era ausente. Você aproveitava essa situação também para fazer a sua vontade. Sim. Porque aí ela somava os pontos, né? Meu pai é ausente, então eu vou atrás de quem me dá atenção. Aí se refugiava com a avó. Sim, as duas avós. As avós que te davam atenção. Sim, porque eu passava grande parte do dia com a minha mãe, com a empresa. Minha mãe, ela não podia ficar comigo. Então, minha avó ficava comigo. E nisso que minha avó ficava comigo, minha avó, às vezes, ela saía da casa dela, ia pro shopping, ia pros lugares, assim. Às vezes, até faltava no colégio pra ir com ela, assim, nesses lugares. Mas e você? Como é que você se sente em meio a tudo isso? Em meio a tudo isso, quando eu era bem pequenininha, eu gostava. Aí eu comecei a crescer, aí eu já olhei assim na situação, eu já não via mais uma vida boa. Então eu comecei a desenvolver um ódio do meu pai já. Por conta de que ele não era comigo e eu queria a atenção dele, mas eu sabia que ele não podia dar atenção naquela hora. O senhor é consciente hoje que poderia dar melhor atenção a ela? Poderia. Sou consciente que poderia. Tanto é que as mesmas funções que eu faço hoje é que eu fazia antes. Até chegar uma hora que deu aquele start, hoje praticamente é o contrário. Hoje ela fala, hoje você não vai trabalhar? Eu falo, mas eu já estou trabalhando. Hoje é grudado demais. Chega, pai, o senhor não tem nada que fazer não, né? Aí. Mas o senhor também não tinha esse entendimento que é ser um pai presente. Não, esse entendimento não. Porque eu não tive o meu pai presente. Uhum. Meu pai, ele chegou numa época que ele era... Praticamente ele foi um indigente. E eu só entrei na fé através da Maria Eduarda, com 3 anos de idade mais ou menos, e depois através de um voto que foi a transformação do meu pai. Aí eu comecei a despertar para a fé, porque eu não acreditava mais em nada. Uhum. Nada, tudo que falava, não acreditava em nada que falava que referência a Deus, igreja, nada disso. Então começou todo esse processo. Primeiro começou comigo, que foi através dela que eu cheguei na igreja, e depois começou esse tormento na parte entre eu e minha esposa, familiar. Aí depois, quando a gente pensou que estava começando a resolver essa parte, começou ela, e foi indo desse jeito. Aí quando deu esse start, aí foi aonde eu falei, dá para fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes. E é o que eu faço hoje. Hoje praticamente eu tô, posso dizer, quase que o dia inteiro, né? Dentro de casa e trabalhando da mesma forma e ainda rendendo mais do que eu rendia anteriormente. Então consegui administrar, né, tudo isso aí. Você achava que seu pai não te dava atenção e agora vendo seu pai tendo problema com a sua mãe, o que causava em você? Me causava era uma coisa que minha mãe, geralmente quando acabava as brigas, ela passava mal. Então, às vezes, como as brigas eram às vezes de manhã, porque ela tinha que trabalhar na casa dos meus avós, às vezes ela passava mal e às vezes ela até chegava a desmaiar. Então eu tinha que pegar o telefone, desde pequena eu tinha que ligar, já sabia o número dos meus avós maternos, para ligar para eles, para ligar para ambulância, às vezes para levar minha mãe. Então foi por isso que
eu acrescentei um ódio do meu pai, por conta de que eu achava que tudo que aquilo tava passando, às vezes ir pro hospital, não poder ficar com ela, ter que ficar com a minha avó, era por conta dele. Você também passa por isso, adolescente? Você está em meio aos problemas dos seus pais? Você vive nessa confusão? Você vive nesse dilema, né? Para quem eu vou dar atenção? Para o meu pai, para minha mãe? Porque eles são separados. Não tem como você não ser afetado. Por isso, nesse domingo, dia 18, nós teremos o Teens em Família. Você pode vir lutar pela sua família, orar pelos seus pais, convidar os seus pais para virem. Veja que a família do Tiago estava toda bagunçada, estava toda desorganizada. No fundo, ele era inseguro porque via a avó dando uma condição melhor para a filha que ele não podia dar, ele queria descontar e só trabalhava, não tinha cabeça para dar atenção para a esposa, não tinha cabeça para dar atenção para a filha. E não é isso também que muitas famílias vêm enfrentando? Na necessidade de trabalhar, nem o pai nem a mãe podem dar atenção para os filhos, o filho cresce solto, criado pela rua, criado pela internet. Alguns têm avó, outros não têm a avó para criar e vão crescendo adolescentes inseguros, rebeldes, adolescentes agressivos, revoltados. E nesse domingo, o Espírito Santo ele vai ajudar você a sair dessa situação. Primeiro ele vai ajudar você, adolescente, mas ele também vai falar com seu pai, ele vai falar com a sua mãe. Por isso, traga a sua família nesse domingo para participar do Teens em Família aqui no Templo de Salomão, mas em todo o Brasil a gente vai transmitir ao vivo aqui a partir das 14h. Nós vamos avançar com a história deles, mas antes eu quero colocar para você um vídeo bem legal que a galera aqui do templo fez para falar sobre o evento que vai acontecer nesse domingo. Ei, você sabe o que vai acontecer nesse domingo aqui no Templo de Salomão? Nesse domingo, às 14h, aqui no Templo de Salomão, vai acontecer o Teens em Família. Espero vocês lá! Vem, Teens em Família! Minha mãe matava a gente de medo com o doidinho do saco. Aí vê o menino desse jeito aí, volta os meus traumas lá, lá da adolescência. Sua mãe já te colocou medo em alguma coisa? Sua mãe te colocava medo com o quê? Tinha, assim, interessante que eu tava pensando aqui, que antes os doidos tinham nome, né? Hoje não tem como dar nome mais não, que é tanto. São várias classificações, tem mais como colocar nome. Mas o doidinho do saco deixava a gente em pânico. Tinha doidinha do beijo, tinha do saco e da carroça, que eu lembro, né? Não, a doidinha do beijo era a Janira, que jogava pedra. Isso, ela vinha querer dar beijo e te dava uma pedrada. Ela jogava pedra a uns 3 quarteirões de distância. E os pais têm muito disso, né? De colocar medo nos filhos. Ó, não faz isso não. Minha mãe botava um monte de medo na gente, né? Ela falava assim, ó, se você tomar banho quente e sair no vento, entorta a boca. E a gente tinha esses traumas. Eu não sei os pais de hoje. Sua mãe, seu pai te colocava medo em alguma coisa? Já tentando me colocar quando me puxaram já o pé à noite, depois de uma Esse. À noite ia dormir, puxava o pé. Os pais, olha, eu vou te contar, os pais colocam um monte de pensamento, mas faz parte, né? Faz parte. Pelo menos tem pai e tem mãe para colocar. Ter lembrança, né, da infância depois. Para colocar o agito. Mas, Tiago, vocês tinham muitos problemas de casamento, tinha problemas de ver a família da sua esposa dando uma condição de vida melhor, isso afetava vocês tinham brigas em torno do dinheiro e não prestavam atenção que isso fazia mal para a menina? O que a gente entendia era que aquilo que estava dando para ela estava fazendo mal para ela própria. Uhum. Porque começou a refletir no colégio, depois com amizades, aí a gente começou a ver que alguns círculos de amizade, só tinha amizades com algum determinado tipo de pessoa, com outros não. Que tipo de pessoa? Geralmente era tipo de pessoas, porque eram tipo de pessoas que gostavam mais de se transformar, meninas que gostavam de se transformar mais em meninos. Eu tinha mais essas amizades, tinham grupos de fazer desafios de animes, era esse curso de amizades. Isso na escola ou virtual? Na escola e no virtual. Então aquelas meninas que gostavam de parecer menino, que você olhava, você não sabe se é menina ou menino, por que elas gostam de ser assim?
Eu não sabia. Então, já fizeram essa pergunta pra uma menina que ela se auto-intitulou menino já. Com o nome de um carro já. E ela respondeu que é a liberdade dela. Ela faz o que ela bem entender. Mas, é isso. O porquê, né? O porquê. Por que que uma pessoa não se aceita? Porque se eu não quero ser quem eu sou, significa dizer que eu não me aceito. Não é minha liberdade. Às vezes tem um porquê. Às vezes tem um trauma, tem um complexo. Foi vítima de violência, de abuso. Não é normal. Não é normal a pessoa entrar em crise com ela mesma. E aí hoje vem muitas ideologias que dizem, não, você é dona do seu corpo, você faz o que você quiser, você pode ser quem você quiser. Se as pessoas podem ser quem elas querem ser, por que elas são cada vez mais depressivas? E cada vez menos elas mesmas, né? Essa que é a pergunta que eu faço para você aí. Você quer ser tudo menos você mesmo. É uma fuga, na verdade. Eu creio que é muita necessidade também de chamar atenção. Você já tinha a falta de atenção do pai, né? Mas eu tinha a falta de atenção do meu pai. Ainda teve um dia que eu fui na casa dos meus avós paternos e fizeram uma reunião com todos os avós, tios, e falaram: filha menina é a melhor coisa do mundo. Filha menina dá muito trabalho. Você não acha? Aí, e meu pai, ele tava concordando sem saber. Aí eu fiquei assim, olhando assim, filha menina não dá. Filha menina é bem melhor. Aí eu fiquei... Aí você começou a achar, se fosse um menino, eu seria melhor tratada. Sim. Meu Deus, eu achava que eram as meninas que eram melhor tratadas. Eu falava pra minha mãe, você só compra as coisas para minhas irmãs, eu não ganho nada. Quer dizer, o problema não é menino ou menina. Vou falar uma coisa pra você. O seu problema não é que você é menina ou que você é menino. Sabe qual é o seu problema? É que você ainda não tem o Espírito Santo. O seu problema não é que você nasceu homem ou que você nasceu mulher. O seu problema é que você não conhece a Deus. E enquanto você não conhece a Deus, você vai ficar nessa crise. Você vai ficar pensando, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu fosse aquilo, eu seria feliz. Mas o seu problema não é o seu sexo, não é o seu gênero. O seu problema é o seu vazio. É o que está dentro de você que faz você sofrer tanto. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, tudo isso muda. Aí não tem diferença nenhuma se ela é menino ou menina. Quando ela tem o Espírito Santo, ela tem alegria, ela tem paz. Por isso é importante você, adolescente, querer conhecer a Deus. Quando você se juntava a essas meninas que se autodefiniam meninos, que queriam ser o que elas quisessem ser, como é que elas falavam sobre família? Como é que era o diálogo entre vocês sobre família? Na verdade, o diálogo era simplesmente era só xingar. Elas só xingavam as pessoas, os pais, as mães, os irmãos. E era todo mundo. Elas xingavam a família inteira. Então não tinha um diálogo, tipo, uma conversa, meus pais são bons pra mim. Não tinha ninguém assim. Quer dizer, tinha todo mundo com problema e todo mundo fingindo que estava bem. Sim. Todo mundo fingindo que podia ser o que queria ser. E isso te afetava até que ponto? Isso me afetava porque eu começava a olhar minha família também. Então aí eu começava o que elas impõem da família delas, eu começava a enxergar na minha. E aí foi nisso que eu também me viciei nos animes também. O que tinha os animes que te atraía tanto? Eu comecei nos mais leves, aí depois fui entrando nas pesadas, que falava sobre solidão, falava sobre você só é sozinha no mundo. E era essas filosofias. Ou era sobre a pessoa que fez uma vingança com os pais. Tal pessoa fez mal com você, vamos fazer uma vingança. Aí matava todo mundo com um caderno. Era isso. Tem anime assim pesado que ensina vingança até contra os pais? Tem. E isso tá na internet? Ou tá em séries? Isso tá... Na verdade, isso tá em todos os lugares, quase. Então a galera vai assistindo isso, vai concordando com isso, daqui a pouco tá pensando em matar os pais. Sim, mas também tinha um grupo de WhatsApp que faziam que era de desafios. Geralmente eram desafios bem pesados. Tipo, hoje você vai lá e você vai ameaçar alguém de morte, hoje você vai pegar a arma. As coisas assim. E esse grupo de WhatsApp era livre, compartilhava com quem quisesse entrar e o pessoal falava dessas coisas. Era só livre. Meu Deus, tá vendo? Essas coisas você não conta, né? Aí vem a pergunta do nosso podcast. Pode isso, FTU? Como é que algo que te ensina a ser agressivo contra até seus pais pode te fazer bem? Um grupo de WhatsApp que faz desafios
mortais, desafios violentos podem te fazer bem. E essas coisas, tudo secreta. Isso aí você não contava pra mãe. Mãe, olha esse grupo que eu tô fazendo parte aqui. Porque tem gente que faz parte de grupo de compra, né? Toda hora chega lá, gente, olha o que apareceu aqui no grupo de compra. Tem uns grupos que às vezes vem as promoções da hora do almoço. Só pega a galera na hora do almoço. Essas coisas você não contava pra sua mãe, né? Que você fazia parte de um grupo de WhatsApp tão violento. Na verdade, minha mãe nem sabia que eu assistia esses animes. Quando minha mãe chegava perto, eu já mudava pra um anime mais voltado pro fofo, aquela dancinha, essas coisas assim. Então, minha mãe não sabia o que estava se passando comigo. E como ela estava muito abalada pela morte já da minha avó, ela não prestava atenção também nisso. Ah, então a situação piorou. A sua avó morreu. Sim. Sua avó que te dava tudo, morreu. E isso causou o que em você? Me causou uma revolta tão grande que eu cheguei a pensar que era culpa de Deus. Então acho que eu desenvolvi um ódio de Deus. A partir do momento que minha avó morreu e eu vi que tudo aquilo que eu tinha já não ia ter mais. E além disso, eu vi que, como a minha avó fazia muita compra, eu vi a minha vida no sentido, a cor da minha vida era a compra e agora não ia ter mais. Então eu falava, tipo, acabou pra mim. Então eu desenvolvi um ódio de Deus. Isso você nutria o tempo todo. E quando seu pai falou, vamos no templo de Salomão, você que tinha ódio de Deus, como é que você reagiu? Eu não ia. Eu só ia quando meu pai ele falava com a minha mãe. Minha mãe, ela pegava e falava, não, hoje a gente compra uma pizza, se você for. Hoje você vai ficar no santuário. Eu gostava de ficar muito no santuário. Então, hoje você vai ficar no santuário. Então, aí eu ia. Ficava no santuário, mas você prestava atenção no que estava falando? Não. Geralmente, tipo, as levitas sempre vinham e chamavam minha atenção. Não se pendurando nas cadeiras, não ficar em cima da cadeira, então... Quer dizer, você ia para o santuário para você, entre aspas, se misturar nas milhares de pessoas e não prestar atenção em nada. E olha que perigoso é isso, você quer ter uma compensação. Quer dizer, você se tornou ali uma chantagista daquelas assim, eu só faço se eu ganhar alguma coisa em troca. Sempre negociando, achando que sempre você recebendo, aí você tá por cima, você tá superior a todo mundo. Assim... E como isso, minha mãe, ela fazia isso também. E meu pai, ele começou também a fazer a mesma coisa que minha avó fazia. Às vezes, sem perceber, ele estava começando a fazer a mesma coisa. Ah, se você for hoje, você vai ganhar um hambúrguer, coisa assim. Então... Podia ter falado, né? Se você for lá no Pode Isso do Pastor Valver e do FTU, eu vou levar hambúrguer para todo mundo. Mas não fez, podia ter falado hoje, né? Mas hoje mudou. Mas... o fato é que tem muito pai que quer estimular a fé do filho do jeito errado, né? Sim. O filho vem na igreja, não porque quer vir na igreja, mas para o que vai acontecer depois. É o hambúrguer, é a pizza, né? É o McDonald's, não sei o quê. Mas nem vocês ainda tinham essa fé inteligente, essa fé para ajudar a Duda. Quando é que começou a mudança? Quando é que começou a mudança no senhor e logo ela veio pro FTU? Em mim começou quando eu falei para minha esposa que a partir de hoje você não vai mais trabalhar lá e encerrou por aqui. Aí ela falou, mas e o restante da casa? Eu falei, aí já não é comigo. Eu falei, isso aí é com aquele Deus que a gente tá indo. E ponto final. Aí ela saiu. Nessa que ela saiu, aí a vida começou a entrar no eixo novamente, que isso foi um pouquinho antes da minha sogra falecer. Então, primeiro vocês chegaram à conclusão que ela tinha que se dedicar mais à casa para salvar o casamento. Isso, exatamente. Aí foi onde ela largou tudo e ficou só cuidando mais da Maria Eduarda. Aí teve esses problemas com ela, que daí ela já não tinha mais tanto contato, já começou a cortar algumas coisas. E aí foi indo. Aí foi onde também criou a revolta, né, do outro lado, porque a minha esposa tinha saído da empresa porque eu tinha falado, que a Maria Eduarda não estava indo para lá porque eu tinha falado, então veio tudo, aquela coisa veio contra mim. E aí foi indo nesse rumo, até que chegou uma hora que ela já não queria mais ir para a IBI, que nesse intervalo de tempo ela estava indo. Depois não quis ir mais, aí minha sogra faleceu. Aí eu falei, vamos com a gente pro santuário. E a gente veio. Aí a primeira vez que ela veio, o senhor pegou ela lá embaixo. Tanto é que ela respondeu seco. Vamos subir lá em cima. Ela falou, não, e ponto final.
Aí você vai, vamos esperar a próxima vez, né? Aí ela veio novamente, aí foi onde o senhor falou um desafio para ela. Ela falou, eu vou. Aí subiu. Quando voltou, a gente não falou nada. A gente falou, vamos deixar para falar dentro do carro, porque do jeito que ela tava, para evitar, né? Aí ela falou, foi legal. Só falou isso também, não falou. Foi legal. Não falou mais nada. Aí na outra semana, que pra gente só tinha de domingo, aos domingos, não tinha durante a semana. Aí no outro domingo, ela já quis subir sozinha. Aí foi indo. Aí no terceiro domingo dela, quando a gente pensou que não, ela falou, convidei uma amiga da escola pra ir junto comigo. E assim não saiu mais. Aí tá até hoje. O que te ajudou o FTU? O FTU me ajudou a entender o porquê das coisas e também me ajudou a entender que não era culpa de Deus a minha avó ter ido. E sim, foi um motivo para salvar a minha família inteira, porque se ela não tivesse ido, meu pai não teria percebido o que eu estava fazendo, minha mãe não teria visto o que eu estava assistindo, onde eu estava me metendo, e meu outro lado da família não teria despertado a fé deles. Quer dizer, no sofrimento da perda da avó, foi uma oportunidade da salvação da família, né? E aí foi te ajudando a superar esse conflito que você tinha, essa insegurança de querer as coisas o tempo todo. O FTU foi te mostrando o caminho certo, o caminho da palavra de Deus. Foi. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu já estava na depressão mesmo, eu já estava com capuz. Acho que se eu olhar umas fotos antigas do FTU, todos os vídeos já tá eu assim de capuz rosa, porque eu sentava na frente, porque o senhor sempre pegava atrás. Então eu sempre Estratégia. Muda sua estratégia. Você sentava na frente. Na primeira fileira, geralmente. Porque eu falava com a galera de trás. Sim. Pode deixar que eu vou pegar os da frente. A galera fica me monitorando e tal. Mas eu vou te achar também. Não esquenta não que eu vou te achar. Onde você acha que você estaria hoje se você não tivesse vindo, não só para o FTU, mas visto Deus de uma forma diferente? Eu acho que ou eu estaria em algum lugar, não sei, ou tipo, com meus pais já mortos, porque eu queria matar eles, ou eu estaria já morta, porque eu também queria esse desejo de me suicidar já. Você agora tem quantos anos? Tenho 13. Meu Deus do céu, tá vendo? 13 anos agora, olha quantas coisas ela já tinha se metido. Aí você acha que não tem problema nenhum seu filho assistir animes. Ah, mãe, que mal faz, que chatice. Você, adolescente, sabe? Ela era malandra, porque ela trocava de tela quando a mãe chegava perto. E você sabe disso, você faz isso. Você finge que tá tudo bem, mas você tá viciado no jogo, você tá viciado na pornografia, você tá viciado em chats online com coisas sujas, palavrões, xingamentos, coisas violentas. E isso tudo tá dentro de você. Isso tudo tá trazendo só destruição para dentro de você. E você não aguenta mais. Olha só, ela pensava em matar os pais, pensava em se matar. Então você que tá desse jeito, peça ajuda. Peça ajuda para Deus, em primeiro lugar. Peça ajuda para o seu conselheiro. E peça aos seus pais para te trazerem nesse domingo, no Teens em Família, às 14h. Porque o pai e a mãe não imaginavam tudo o que acontecia com a Duda, mas Deus já sabia. Deus já via ela por detrás daquele comportamento agressivo, violento. Ela estava gritando socorro, mas nem ela sabia o que fazer com tanto sofrimento. Mas Deus sabe. Então traga o seu amigo, convide esse grupinho que vocês têm aí de falar besteira, esse grupinho que vocês têm aí de emo, de eu sou assim porque eu quero ser, é o meu jeito. Tá todo mundo falando mal de família, todo mundo falando mal de pai, mãe, todo mundo reclamando da vida, todo mundo se programando para se automutilar, para se matar. Tem coisa muito errada aí, não tem não? Então busque ajuda. Você pode buscar ajuda. Aqui no Templo de Salomão, o FTU tem os encontros toda sexta-feira, na reunião das 20 horas. Nos domingos, inclusive esse domingo de manhã, a gente vai ter 7, 9h30 da manhã. À tarde, às 14 horas, teremos o Teens em Família. E 18 horas teremos o FTU. E todas as segundas-feiras, 7 da noite, nós temos o Papo Reto a seguir as oficinas de talento. A gente está à sua disposição, mas você tem que querer.
Eu encontrei a Duda lá embaixo, peguei pelo braço e disse, vou te levar. Mas agora você está vendo esse vídeo, Deus está te dizendo, vem que eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou para o intervalo, a galera lá do Mato Grosso tem um recadinho para todos nós. Olá pessoal, eu sou o pastor Almir, eu sou aqui do Mato Grosso, estou com essa galera aqui da Catedral. A expectativa é muito grande para esse Teens em Família direto do Templo de Salomão. Estaremos aqui acompanhando a videoconferência a partir das 1h da tarde, nosso horário. 2 horas no templo, 1h da tarde aqui em Cuiabá. Vamos estar aqui juntos e misturados, aprendendo essa palestra que teremos para pais e filhos. Eu tenho certeza que vai ser um dia marcante. Cola com a gente, vem, porque vai ser muito bacana, Teens em Família, direto do Templo de Salomão. E vocês vão estar? Sim! Cola com a gente. O Brasil inteiro conectado aqui com o Templo de Salomão neste domingo. E a gente vai ter também a graduação dos adolescentes de 15 anos para o FJU. E também vamos receber os que completaram 11 anos na EBI, que virão para o FTU. Vai ser uma festa da família. 11 anos, hein? Essa galera aí de 9, 8 que costuma vir, não, 11. Tem uns clandestinos, né? É porque o santuário já recebe crianças a partir de 8 anos. Então, muitos, quando descobrem o FTU, já não quer ir para a escolinha, ele quer ir para o FTU em vez de ir para o santuário. A gente recebe para poder ajudar. Você disse que chegou no FTU e tinha muita coisa ruim dentro de você. E pouco a pouco você foi entendendo o que você também precisava fazer para ajudar a sua família? Sim, porque teve até uma reunião que o senhor estava falando sobre honrar o pai e a mãe. Que foi nessa reunião que eu vi que eu já tinha uma raivinha do meu pai guardada de mim, mas eu não queria aceitar isso. Aí depois dessa reunião aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai me pediu perdão por algumas coisas, eu pedi perdão para ele. E aí minha família foi refeita. O senhor imaginava tudo de ruim que acontecia com a Duda? Não, na totalidade, não. O senhor via que não estava bem? Via que não estava bem. Mas não imaginava a gravidade? Não, a gravidade não. Foi nessa fase dos animes que foi abrindo mais. Foi quando eu peguei, na verdade, um livro dela quando estava escrito ao contrário. Tanto é que aí eu já achei estranho, porque eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi. Aí já não vi uma de bons olhos, falei uma coisa escrita ao contrário. Aí foi aonde a minha esposa começou a se aprofundar, só que não tinha falado para ela ainda. A gente começou a se aprofundar em conhecer tudo aquele mundo que estava lá antes de chegar nela. Então quando a gente chegou nela, tudo que ela abria a boca a gente já sabia. Para qual caminho que ela estava indo, tudo que ela fazia a gente já dominava aquele assunto referente a esses animes, aí o porquê que as amigas dela de colégio falavam algumas coisas, e a gente começou a entender. Tanto é que depois de um estágio que resolveu essa questão, do nada ela teve que sair do colégio. Se encerrou, aí ela até se frustrou nessa época, aí ele falou, porque encerrou o ciclo. E ela saiu e não tinha tempo de você arrumar outro colégio. Aí a gente voltou para casa, falei, esse ciclo acabou para você. Falei, para onde você vai, aonde você vai estudar? Eu não sei, mas acabou. E quando foi 2 dias depois, apareceu um outro colégio, já tudo pronto para ela, que é esse que ela se encontra até hoje. E lá se renovou tudo, só que aí ela entrou numa outra fase que ela achou que não teria problema. Aí foi a outra fase que a gente entrou, falou, problema você sempre vai ter, só mudou o tipo de problema que você teria. Então foi essa adaptação, né, que teve que fazer. Mas aí a importância da família fazer parte do cotidiano do adolescente. O problema dos pais não é falta de tempo. O problema dos pais é falta de foco. O problema não é a quantidade de horas que você passa com seu filho, mas a qualidade de tempo que você dedica ao seu filho. Você quer resolver o seu filho por WhatsApp. Você quer resolver o problema do seu filho só trocando mensagem com ele. Então não permita que haja uma distância muito grande. É importante as famílias estarem aqui domingo, porque Deus ele está chamando as famílias que estão quebradas, destruídas, chamando as famílias que estão assim dentro de casa, marido brigando com a esposa, criança vendo tudo.
Aí a criança começa a ter crise, aí os pais, você tá com frescura, você não falta nada, olha só, você tá reclamando de barriga cheia. Tá faltando só paz dentro de casa, tá faltando amor, tá faltando entendimento. E aí os pais muitas vezes querem comprar o amor do filho dando coisas, ou castigar o filho tirando coisas, mas nem dando nem tirando resolveu o problema que está dentro dele. E muitas vezes tem esse argumento, né? Tá presente. Eu creio que acontecia isso com o senhor, de falar assim, não, eu não quero deixar faltar nada, eu quero que ela tenha o melhor. É natural isso nos pais, mas muitas vezes isso está sendo usado aí como um argumento falho, porque o mais importante é a sua presença. O mais importante é você. De tudo que ele vai levar na vida, né, os bens materiais, vai e volta, tem hora que precisa de mais, tem hora que está compensando, mas e a sua presença? Quem vai compensar? E os pais devem dar ao filho o melhor presente possível, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia do FTU é muito mais barata que um celular. Cadê a Bíblia do FTU? Tem aqui, tá atrás da Duda ali, mostra ali. Ali atrás da Duda tem a Bíblia do FTU. É muito mais barata que um celular. E nesse mesmo celular que você deu para o seu filho conheceu o mundo, conheceu as coisas erradas, assiste vídeos errados, se conecta em redes sociais, jogos, onde ele entra em chats online e ali fica conversando com pessoas mais velhas, coisas indevidas. Aí você deixou ele se aprofundar no mundo, mas ele não conhece nada da palavra de Deus. Então os pais têm que ter a consciência de que a palavra de Deus é o melhor presente, é o melhor legado, é a melhor herança que eles podem deixar para os seus filhos, é a fé. É o investimento no eterno, o investimento na salvação da alma. Graças a Deus a família chegou aqui, graças a Deus o chato do pastor te pegou lá no estacionamento, graças a Deus hoje quem é a Duda? Hoje eu sou batizada já com o Espírito Santo, estou numa comunhão com Deus muito melhor. E por mais que tenha alguns problemas que são naturais, eu tenho o meu apoio da família agora. Hoje a Duda não dá preocupação. Hoje não. Hoje ela se transformou por completo, revolucionou, né, o que a gente fala. Ela se revolucionou em vista do que ela estava e hoje não é a mesma criança mais. Tanto é que hoje ela fala de fé onde ela estiver, ela não baixa a guarda, se a pessoa concordou, se não concordou, ela mantém aquilo que ela acha. Fica querendo agradar os outros, ela é autêntica, né? Ela é autêntica. Se tornou autêntica, sal da terra. Tanto é que nesse colégio que ela está agora, é uma das questões que a professora, né? Os professores falam, mas você vive na igreja? Aí ela responde, tá melhor do que aqui. Então, ela está bem incisiva nessa questão. Decidida. Então, na questão de fé, ela não volta atrás. Não, mas o adolescente ele tem que defender a fé dele sim, porque hoje dentro das escolas, infelizmente, se ouve de tudo. Ideologias contra a família, contra Deus, ideologias políticas. Adolescente nem vota. Mas veja que as ideologias bombardeiam a mente dos adolescentes. E aí, quando o adolescente se posiciona em relação à fé, aí querem também bombardear. E a melhor maneira da gente se posicionar em relação à nossa fé é obedecendo a palavra de Deus. É sendo o que nós somos, né? Lá você não precisa ser uma personagem. Antes você era uma personagem. Você lá na escola era uma coisa, em casa outra. Hoje você é a mesma em qualquer lugar. É mais leve a vida. É mais leve. E isso é o que traz o Espírito Santo, essa paz, essa alegria, essa leveza. E nesse domingo, claro, no Teens em Família, nós vamos buscar o Espírito Santo. Se você pode estar conosco aqui no Templo de Salomão, a partir das 14h começa a reunião. Nós vamos abrir as portas do santuário 12h30. Você pode chegar, o estacionamento é gratuito. Vai ter EBI para as crianças menores. Então você que tem filhos menores, até 7, 8 anos, que não entra no santuário e quiser deixar na escolinha bíblica, vai ter escola bíblica infantil. E às 14h nós teremos o Teens em Família no Templo de Salomão. Vai ser um prazer ter você aqui. Claro, vai ter surpresa na esplanada. Ouvi falar aí que vai haver umas surpresas para o FTU, não sei não. Chega mais cedo e quando acabar, dá uma passadinha na esplanada que a gente vai ver o que vai acontecer aqui no Templo de Salomão. Coloca o convite aqui, por favor, Ítalo. Para quem não está sabendo,
você agora anota aí, tira um print, coloca a tela cheia. Teens em Família especial Templo de Salomão, neste domingo, 14h, aqui no Templo e transmitido para todas as Universal do Brasil que quiser assistir. O nosso conselho é chegue cedo, né? Nem mais cedo, não. Chegue bem cedo, porque tá vindo pessoal aí, como vocês viram, tá vindo aqui de toda a grande capital e algumas outras cidades também. Tá vindo uma galerinha de Sorocaba, tá vindo uma galera de São José dos Campos, tá vindo a galera de Jundiaí, tá vindo a galera do ABC, e a gente espera aí milhares de adolescentes, né? A gente tem uma expectativa aí de mais de 10 mil pessoas nesse grande dia do FTU aqui no Templo de Salomão. A gente espera vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito o senhor. Muito obrigado por vir aqui. Obrigado por trazer a Duda e obrigado por a Duda ter aceitado o nosso convite e subido lá pro 10º andar, né, Duda? Hoje não precisa se esconder atrás do capuz mais. Hoje a Duda faz parte do trabalho do FTU, dançou lá no Mega Dance, né? Fez parte do musical. Quer dizer, venceu muitas coisas, superou muitas coisas. Hoje sim, como diz a nossa música, venha ser um adolescente diferente, para você se cumpriu. Sim, se cumpriu. Só tem um problema hoje, né, Duda? Não aceita tirar nota baixa. A Duda é Caxias. Olha só o problema da Duda. Não aceita tirar nota ruim. Eu nunca gostei de Tirou 9,5 já tá com dor de cabeça. Ai, que raiva. Fica assim mesmo. Lá em casa eu tirava 5,5, a mãe comemorava. Finalmente, meu filho tirou 5,5. A Duda não aceita tirar nota baixa. Não, é isso aí. Adolescente do Força Team Universal tem que fazer a diferença. Tem que ser aquele adolescente que ajuda todo mundo, que tira boas notas, que respeita o professor, que respeita a escola, que não joga papel no chão, que não suja a escola. É a referência. É a referência, adolescente que faz a diferença, tá bom? A gente vai chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje. Compartilha, assista de novo. Se você entrou no meio da história, volte lá, assista desde o começo, porque a gente conheceu hoje a história do pai Tiago e da Duda, que vieram aqui contar um pouquinho como o FTU ajudou na família deles, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Um grande abraço. Até a próxima semana.